Bom, senhores conselheiros e convidados, não se preocupem com a relação ao tempo, sempre acaba se estendendo mesmo as audiências. Vai ser dada a garantia da fala de todos os presentes aqui, mesmo a gente passando um pouco do horário em função do tempo agora, tá? Tem cafezinho ali, tem água, dá para ir até lá, fiquem à vontade, vai ser garantida a participação de todos da forma como nós havíamos pré-estabelecido. Mas eu acho importante a gente dar o time da explicação para que vocês possam fazer as perguntas de forma coerente com aquilo que é passado adequadamente. Então eu convidaria o professor Roberto a sua apresentação, por favor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Falar por último tem algumas vantagens, mas tem uma desvantagem que quase tudo já foi falado. Então, algumas coisas eu vou repetir e outras vão ser um pouco mais enfático, né? Porque eu acho que, de repente, se eu for enfático, a gente pode buscar algumas outras perspectivas. Eu procurei preparar a apresentação em dois momentos. Primeiro, trazer alguns elementos de maneira mais geral e, segundo, trazer alguns aspectos mais específicos, trazendo aí os temas especificamente sobre Campinas. Então, no contexto mais geral, eu queria começar destacando um ponto que todo mundo já chamou a atenção, que desculpem perder a formatação por alguma razão, mas eu acho que está tudo aí, né? O primeiro aspecto que eu acho que todo mundo já chamou a atenção é a questão das oscilações climáticas, né? Isso é uma tendência para as próximas décadas, e aí eu gostaria de destacar um ponto, que também já foi falado, mas que eu acho que é central, né? Então, o que essas oscilações climáticas vão trazer, né? Por um lado, concentrações das chuvas, e esse é um ponto bastante importante. As chuvas vão ser concentradas em determinados momentos do ano, e nesses momentos elas vão ser mais intensas, porque elas vão ser concentradas. Então não vai haver necessariamente uma diminuição da quantidade de milímetros, mas vai haver uma concentração maior, e isso tem impactos muito importantes se a gente pensa em termos de riscos de alagamento, né? E escorregamento de terra. E o outro lado é a questão do período mais longo de estiagem, né, que vai também ter implicações como essas que a gente está vivendo. E aí eu queria lembrar que essa crise que a gente está vivendo, ela não é de 2013 e 2014, ela começa já desde 2010, né? É uma sequência de anos onde a gente vai tendo uma quantidade de chuvas cada vez menor, e isso, o resultado, a gente ainda está sentindo. Tá? Eu queria chamar a atenção para esse ponto. A crise não acabou, talvez a gente esteja vivendo um momento um pouco mais agudo, na expectativa de que a gente tenha, por conta do El Niño, né, que está sendo tão anunciado, de que a gente venha a ter uma quantidade de chuva muito intensa nos próximos meses, mas isso baseado na experiência anterior, né? E essa experiência anterior, realmente, em muitos casos, não tem se confirmado, ou seja, a perspectiva, né, ainda é de um certo grau de incerteza, né? Isso leva a uma situação, em termos de dinâmica urbana, de dinâmica do consumo de água, de dinâmica da relação da população com a água, que é a questão que a gente tem chamado de bipolaridade, ou seja, os impactos são tanto em termos das enchentes, por um lado, com o excesso de água, com essa maior concentração das chuvas, quanto em termos de escassez, né? Que é o momento que a gente está vivendo atualmente. Isso aponta também diretamente para a questão da necessidade da diversificação, né? Ou seja, diversificar as fontes de obtenção de água e, principalmente, por outro lado, a questão da preservação dos mananciais através de uma das ações, as matas ciliares, que também já foi colocado aqui. Um outro aspecto fundamental dessa discussão é o contexto geral, né? É o contexto da dinâmica regional. Então, o que a gente percebe é que existe uma demanda crescente, seja por aumento das atividades econômicas, seja pelo crescimento populacional, e aí eu estou pensando um pouco na nossa dinâmica regional aqui, da Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
Um outro aspecto bastante importante para a gente considerar é que a gente tem uma quantidade muito grande de usuários, a água é utilizada com finalidades múltiplas dentro desse contexto, né? E alguns problemas que a gente tem, né, e que são recorrentes, né, que vão, por exemplo, desde a setorialização das políticas públicas. Então a gente tem uma política pública de saneamento, a gente tem uma política pública de recursos hídricos, a gente tem uma política pública de habitação, e muitas vezes essas políticas públicas elas não conversam entre si, ou muitas vezes elas têm ações que são antagônicas em termos dos seus resultados, né? Então isso tudo acaba potencializando esse contexto problemático geral. E aí eu queria destacar um ponto, né, que eu acho que é fundamental dessa discussão, para a gente ter em mente quando a gente estiver trabalhando no contexto local, que é o que eu estou chamando de hidromegalópole, né? O que é a hidromegalópole, né? Na verdade, é esse conjunto de regiões metropolitanas que acaba demandando água de 3 grandes bacias que pertencem aqui ao estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, do que eu estou falando? Da região metropolitana de Campinas, da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana da Baixada Santista, da região metropolitana do Vale do Paraíba e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Essas regiões metropolitanas, elas usam basicamente a água de 3 grandes bacias: Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Alto Tietê e Paraíba do Sul. E todas agora, essas 3 bacias, elas estão interligadas, principalmente a partir dessas obras recentes que estão sendo feitas para interligar o Alto Tietê com o Paraíba do Sul. Ou seja, é um contexto bastante complexo que envolve 35 milhões de habitantes e que envolve praticamente a metade do PIB do país, né? E o que junta, o que é o fio condutor de todo esse processo de ocupação é exatamente a questão da água. O que conecta tudo isso é a questão da água, tá? Então, só para dar uma dimensão da complexidade dessa questão e o que a gente tem que pensar quando a gente for focalizar no caso mais específico de Campinas. Então, no contexto mais geral, também já foi chamado a atenção, já foi destacado, né? A gente tem diferentes usuários que estão relacionados com o consumo urbano. A gente tem, por outro lado, a questão da indústria e, por outro lado, a questão das atividades agropecuárias. Esse é um outro ponto bastante importante para a gente considerar, porque muitas vezes no discurso, né, quando a gente está falando de crise hídrica, parece que a questão está centrada principalmente no consumo urbano, né, mas nem sempre o consumidor urbano, né, é o principal usuário daquele recurso hídrico, daquela bacia, tá? E no caso, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente destacar nesse contexto ainda geral é a escassez severa, né, que diz especificamente respeito à restrição de uso. A gente está falando aqui a chegar no limite de situações onde a gente vai ter que controlar o consumo, seja dentro dos diferentes usuários, ou seja dentro, por exemplo, de uma região urbana, né? Então isso é algo bastante complicado e que ainda não havia se colocado no caso brasileiro, no Brasil, tá? O que a gente tem vivido historicamente no Brasil são secas que afetam principalmente as populações rurais e que implicaram, por exemplo, em grandes deslocamentos populacionais da região nordeste do Brasil para a região sudeste, né? Mas o que a gente está vendo agora, né? A nossa principal região de concentração urbana do país sofrendo com esse processo de escassez hídrica. E a restrição de uso pode ter um impacto social bastante significativo, principalmente considerando aí esse volume de 35 milhões de pessoas, né? Isso
traz perguntas que eu acho que são fundamentais para a gente colocar, né? Como, por exemplo, essa restrição de uso vai afetar o conjunto de usuários. E aí eu queria destacar um ponto que talvez seja bastante importante, né, para a gente colocar, que é a questão dos grandes usuários, né? Como os grandes usuários, os grandes demandantes de água vão conseguir resistir numa situação como essa que a gente está vendo de escassez severa. Ou seja, grandes indústrias, setores específicos que necessitam de água, como o setor agropecuário, por exemplo, né? E essa situação de escassez severa também gera a necessidade de um plano de contingência, né? O colega da Sanasa estava chamando a atenção sobre a existência já de um plano de contingência, mas o que é importante é que esse plano de contingência seja transparente, que ele seja de conhecimento da sociedade, né? Eu acho que esse também é um ponto fundamental que está colocado quando a gente pensa quando a gente vivencia uma situação como essa de escassez severa. Bom, passando um pouco para o contexto de Campinas, eu queria começar fazendo um destaque que eu considero fundamental, né? Que é o da importância histórica da Sanasa. A Sanasa, ela tem, como uma agência municipal, ela guarda, né, um histórico que vem lá do século XIX, de trabalho das várias instâncias do município em relação à questão da água. Então a Sanasa é resultado desse processo histórico e traz uma relevância, né, no sentido de resistência, por exemplo, a um processo que em um determinado momento se colocou, né, que foi da criação de uma agência estadual, né, que fosse capaz de gerenciar todos os serviços de água e saneamento de todos os municípios do estado, né, que foi com a criação da Sabesp. E a sociedade de Campinas foi capaz de resistir a esse processo. Então a gente tem a Sanasa como um ente municipal fundamental. O que a Sanasa representa? Representa, por um lado, esse aspecto importante que é o da descentralização dos serviços de água e saneamento, tá? E isso é muito importante. Se a gente já está vivendo problemas hoje com essa questão da água, vocês imaginam se essa questão tivesse centralizada em São Paulo, por exemplo, tá? A minha impressão é que seria muito pior, né? Agora, isso, por um lado, mostra a importância da Sanasa e, por outro lado, mostra também o compromisso que a sociedade tem em defender a Sanasa, em defender no sentido de preservar a Sanasa, no sentido de dar sustentáculo para que a Sanasa se mantenha realizando o seu papel fundamental, tá? Então, acho que é importante a gente começar por aí, né? Mas eu queria colocar algumas questões, né? E eu acho que algumas dessas questões já foram respondidas pelo colega da Sanasa, pelo Marcos, mas eu acho que são questões importantes para a gente pensar, principalmente considerando que no caso de um contexto de crise hídrica, a gente tem que pensar em respostas estruturais, ou seja, que tipo de construção, que tipo de obra a gente vai querer fazer, a gente vai conseguir fazer, o que em termos de obra é importante, né? E isso realmente tem um significado importante, ou seja, como eu já coloquei lá nas questões gerais, não dá para ficar pensando apenas que as questões elas vão se resolver à medida que a chuva vier. Eu acho que são importantes, ações são importantes, e ações são importantes em termos de alternativas de reservação, de alternativas, de fontes alternativas de água. Mas, por outro lado, existem as questões não estruturais, né? Os aspectos não estruturais que a gente também pode pensar e que são importantes para o enfrentamento da crise hídrica, né? Então, por exemplo, a questão de como a tarifação pode ser utilizada para enfrentar a crise ou não, tá? Então, eu acho que esse talvez seja um ponto importante para a gente pensar. Um outro ponto, começando
também por uma referência que eu acho que é fundamental, né? Considerar a água como um direito humano, né? E aí, esse é um aspecto importante, porque isso inclusive coloca a água no rol dos direitos humanos. E o que a gente tem observado, né, não por conta de uma característica específica de Campinas, mas por conta da forma como o processo de urbanização aconteceu no Brasil como um todo, né, a gente tem percebido que existem alguns grupos populacionais com muita dificuldade de ter acesso à água, né, e também por conta, né, muito por conta dessa dificuldade de articulação entre as políticas públicas. A falta, por exemplo, de uma política pública consistente de habitação popular, né, isso tem implicações graves em termos de direito ao acesso à água, por exemplo. E a gente ainda tinha, né, no censo de 2010, isso a gente conseguia identificar pelos dados do censo, né, 1,5 milhão de habitações no Brasil que não tinham vaso sanitário ou serviço sanitário, 1,5 milhão. No caso do estado de São Paulo, algo em torno de 15 mil domicílios. E no caso de Campinas, algo em torno de 130 domicílios, né? Ou seja, a gente ainda no século XXI vivendo com situações bastante precárias em termos de acesso ao saneamento básico e a direitos básicos, né? Mas, mais uma vez, o que eu estou dizendo, o que é importante? A gente pensar nessa articulação entre as políticas públicas para que sejam garantidos esses direitos, né? Um outro aspecto que eu acho que é bastante importante é pensar um pouco na definição dos estratos de consumo, né? Até que ponto os diferentes estratos de consumo, quando a gente define a tarifa, são importantes para ajudar a pensar na diminuição do consumo. E aí eu trago alguns trabalhos que a gente tem feito um pouco no sentido, e aí a gente tem trabalhado, no caso, com estudos que mostram a situação do país como um todo, né? Está muito ruim, peço desculpas se ficou muito ruim aqui, mas um pouco, por exemplo, a questão das faixas de consumo urbano médio per capita de água. Um pouco para mostrar, né, que algumas áreas, né, a gente tem, quanto mais escuro, maior o consumo per capita, né? E exatamente algumas áreas onde a disponibilidade de água é muito pequena, né? Outra situação que eu acho que é bastante importante a gente pensar é como o consumo de água está relacionado com a renda per capita, né? E esse é um outro aspecto bem importante, né? A gente fez também um trabalho mostrando um pouco como o consumo residencial per capita de água está relacionado com a renda per capita, um pouco mostrando que existe uma certa tendência de quanto maior a renda per capita, maior o consumo de água. Então, talvez a gente possa... E que implicação que isso tem em termos de política pública, por exemplo, né? Na medida que a gente sabe que onde a renda per capita é maior, né, a gente pode fazer uma política pública diferenciada para induzir a redução do consumo, por exemplo. Tá? Então, acho que esse tipo de ação é bastante importante. Nesse sentido, seria muito interessante se a gente pudesse fazer alguma coisa desse tipo dentro de Campinas, por exemplo, e identificar as variações que acontecem dentro do município. Próximo. Então, aí, mais no sentido de ir fechando, né, eu acho que trazer algumas questões que eu acho que são bastante importantes, né, como pensar a questão dos grandes usuários em Campinas. E aí, pensando Campinas, não só como Campinas, mas como região metropolitana e como uma parte daquela grande região, né, que tem problemas de água. Ou seja, até que ponto a gente consegue, por exemplo, sustentar o crescimento da demanda, né? Até que ponto a gente consegue
sustentar um crescimento da população e um crescimento através de grandes usuários, por exemplo. Será que a gente poderia pensar em outras alternativas de mananciais, né? Eu acho que essa é uma outra questão. A questão das perdas, que já foi falado aqui, eu acho que no que diz respeito às perdas é bem importante pensar, inclusive em termos de metas, né? E um aspecto que é fundamental nesse processo todo, né? É um pouco o que a gente está fazendo aqui, é o accountability, né? Ou seja, a prestação de contas para a sociedade daquilo que tem sido feito pelo poder público. Então, acho que esse é um aspecto central. Essa abertura no diálogo é um elemento que a gente precisa destacar muito. E só para fechar, o aspecto que eu gostaria de destacar mais é exatamente esse, né? Como, nesse contexto de crescimento populacional das regiões metropolitanas, a gente vai conseguir continuar mantendo o acesso da população com qualidade, com água de qualidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Bom, meu contato... Bom, não apareceu o contato, mas é isso, obrigado. Fico à disposição para as perguntas.